Ciência e tecnologia, não importa o quanto, suscitam muitas perguntas que podemos ter. Algumas das mais notáveis dessas questões foram respondidas. Existem ocasiões em que artefatos bizarros são desenterrados e expostos, e são instâncias em que a descoberta é tão surpreendente que ninguém consegue descrever totalmente o que é ou como surgiu. Eventualmente, historiadores e arqueólogos conseguem explicar a maioria das relíquias e artefatos, porém ainda há uma grande quantidade de casos atípicos que ocasionalmente confundem os observadores quanto à sua origem. Civilizações alienígenas de planetas distantes ou alguma outra fonte de vida ou energia. Um exemplo é o mecanismo de Anticythera, um antigo computador descoberto em um naufrágio enterrado a 45 metros de profundidade. Supõe-se que tenha sido criado para compreender ou calcular posições celestiais, o que lhe rendeu o título de primeiro computador mecânico. Levando em consideração o período de tempo, o design e a mecânica desse antigo computador grego são de altíssima qualidade. Trata-se de um conjunto extremamente complexo de engrenagens dentro de uma caixa, com mostradores do lado de fora. De acordo com o professor da Universidade de Cardiff, Michael Edmonds, o projeto é impressionante, pois o dispositivo descrito em textos gregos está muito distante da realidade que os cientistas modernos conhecem, obrigando-os a reavaliar sua compreensão. Arqueólogos da engenharia grega antiga têm certeza de que deve haver precursores para essa ferramenta sofisticada, mas até o momento não descobriram nenhum. Isso torna a descoberta de um relógio astronômico com uma mecânica tão complexa ainda mais impressionante. Tal relógio não existia na Europa até o século XIV. Até mesmo os cientistas mais notáveis foram forçados a reconhecer que suas noções preconcebidas sobre a engenharia grega antiga podem estar incorretas devido ao nível de sofisticação desse dispositivo. Nada parecido com isso existia, e nenhum dos textos conhecidos da época em que foi criado faz qualquer referência a ele. O conhecimento que possuímos sugere que esse mecanismo nem deveria existir. Portanto, é razoável inferir que o mecanismo de Anticythera tem inúmeros predecessores e talvez versões ainda mais avançadas devido à sua incrível complexidade, mas nenhum deles foi descoberto. Isso torna a descoberta ainda mais impressionante e levanta a pergunta de como os antigos gregos poderiam construir uma máquina tão sofisticada sem o benefício da tecnologia moderna. Ou será que havia uma tecnologia desconhecida para nós? Essas questões abundam, mas suas respostas permanecem indescritíveis. Outra descoberta inesperada foi a de um antigo reator nuclear na República do Gabão, na África. Uma empresa francesa costumava importar minério de urânio diocro, na República Africana do Gabão, e em 1972 descobriu que o urânio tinha sido previamente extraído do local. Além disso, encontraram evidências de um enorme reator nuclear que operava lá, o qual deve ter existido há cerca de 1,8 bilhão ou possivelmente 2 bilhões de anos e funcionado por até 500 mil anos. Por essa razão, o Dr. Glenn T. Seaborg, ganhador do Prêmio Nobel e ex-diretor da Comissão Atômica dos Estados Unidos, afirmou que isso não poderia ser um fenômeno natural. Foi realizada a primeira fissão nuclear do urânio em 14 de dezembro, e a queima de urânio requer circunstâncias muito específicas. Portanto, o reator nuclear deve ter sido construído por alguém. Além disso, a água utilizada deveria ser mais pura do que a encontrada naturalmente, pois a fissão não ocorre sem o isótopo 235. Em geral, é difícil que todas as circunstâncias sejam favoráveis para uma reação nuclear de 1,8 bilhão de anos. Os reatores nucleares antigos são um mistério, pois deveria haver mais evidências de sua existência se tal tecnologia existisse naquelas épocas, desafiando todo entendimento racional. Há também artefatos antigos que se assemelham a aviões. Um deles é o pássaro de Saqqara, um artefato em forma de pássaro feito de madeira sicômoro, encontrado durante uma escavação em Saqqara, no Egito, em 1898. Acredita-se que tenha cerca de 2.200 anos, por volta de 200 a.C. Não se assemelha a nenhum pássaro conhecido devido à sua cauda vertical, que se assemelha à de um avião ou planador. Alguns pesquisadores acreditam que os antigos egípcios possuíam um bom conhecimento dos princípios da aviação. O propósito desse artefato não está claro, se era um planador ou possivelmente uma representação de uma máquina voadora. Khalil Mazirra, um arqueólogo e médico egípcio, e a parapsicóloga Edalzer sugerem que a primeira aeronave foi criada pelos antigos egípcios. No entanto, há poucas provas para apoiar essa teoria.
Outra descoberta intrigante são as pedras de Dropa. Em 1938, durante uma expedição em Bayan Karaula, na China, arqueólogos relataram a descoberta de uma antiga civilização que viveu em cavernas próximas. Centenas de discos de pedra foram encontrados espalhados no interior da caverna, cobertos por espessas camadas de poeira. Inicialmente, os discos não pareciam ser nada especial, mas, ao serem examinados de perto, descobriu-se que eram surpreendentemente idênticos a discos fonográficos de 9 polegadas de diâmetro, com círculos cortados no centro e uma espiral em relevo. Acredita-se que tenham mais de 10.000 anos e que a espiral seja composta de hieróglifos.